Atos capítulo 10, verso 38. Se você não pôde estar aqui semana passada, assista a ministração que eu falei de céus abertos sobre a família, e nós falamos sobre a visão que Deus deu para Pedro e para Cornélio, e a sua família foi salva. Esse é o plano de Deus. E ainda meditando na segunda-feira, nesse capítulo, me saltou aos olhos outro versículo desse mesmo capítulo. E eu queria ler somente esse versículo que está aqui no telão, caso você esteja sem Bíblia. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu queria que a gente lesse esse versículo juntos. Vamos ler? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Espírito Santo, essa aqui é a tua palavra, e eu creio que o Espírito de Deus está sobre esse lugar, sobre nós. Queremos sair daqui, Pai, transformados, possuídos, transformados, dominados e cheios da tua unção e do teu poder nessa manhã. Transforme a nossa vida com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Introdução. O que esse versículo chamou a atenção do seu pastor? Primeiramente, nós temos que entender que todo esse capítulo faz parte de um plano divino, onde Deus faz uma movimentação espiritual na vida de Pedro e na vida de Cornélio. Falei semana passada que Cornélio foi o primeiro gentio a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, através da pregação que Pedro vai pregar para ele e para a sua família. Ali, a porta da igreja é aberta aos gentios. Os gentios vão ter acesso também à ministração da palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque esse versículo que eu estou te lendo, que nós lemos, ele refere-se a uma parte do sermão de Pedro. Pedro está pregando para Cornélio e sua casa, e esse versículo é um trecho do que chamamos de querigma. Falei um pouquinho semana passada aqui, querigma é o resumo da proclamação da igreja a respeito da vida de Jesus. Então a igreja, ela proclamava a vida de Jesus. E por que proclamava a vida de Jesus? Porque era a mensagem de boas novas. Só há boas novas, só faz sentido boas novas quando Cristo vem, porque Cristo é o quê? Boas novas. Ele é a verdade, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus que encarnado veio trazer o quê? Transformação às vidas. Ele foi para a cruz, nós já sabemos de tudo isso. E esse evangelho, irmãos, esse trecho do resumo, o resumo da palavra pregada por Pedro, nós temos 7 pontos aqui. Então esse querigma, esse resumo da ministração de Pedro, vai ter do verso 36 até o verso 43. Então são versos que apresentam um resumo dessa proclamação do Evangelho. E olha que interessante, os sermões do livro de Atos têm esse querigma, essa proclamação. Você vai ver inclusive o próprio Estevão usando inclusive desse trecho na sua pregação antes de ser apedrejado. O Evangelho de Marcos, logo nos primeiros capítulos, você vai ver o casamento com essa querigma, falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Esses 7 pontos têm a ver com Jesus veio da parte de Deus. Então a primeira verdade, o primeiro ponto da mensagem do querigma era isso: Cristo veio da parte de Deus. Cristo não surgiu como um aventureiro aqui na terra. Deus levantou patriarcas e profetas e usou símbolos para apontar a vinda do Messias. E isso é interessante porque muita gente pensa que Jesus surgiu do nada, acha que foi como Elias.
Mas não, Cristo foi profetizado, houve profecias, aconteceram que declarações foram ditas de Deus no coração de homens, e símbolos representavam o quê? A tipificação, tipificavam para que isso viesse a revelar no futuro a vinda do Messias. Então Cristo veio da parte de Deus. A segunda é que Jesus fez sinais, milagres e maravilhas. Você vai ver as curas, os movimentos de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, com coisas tremendas. O cego passou a enxergar, o paralítico voltou a andar, ou passou a andar, um manco, você vê o morto 4 dias como Lázaro, e Jesus ressuscita, ou seja, milagres, maravilhas acontecendo no seu ministério. E isso também fazia parte desse sermão, ou desse resumo. O terceiro, Jesus foi rejeitado pela liderança judaica. Então, na mensagem pregada por Pedro e por outros, era dito nesse trecho que Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado em Nazaré, Jesus foi rejeitado pelas lideranças, o farisaísmo, inclusive a liderança judaica. Esse sermão apresenta que Cristo foi morto. O quinto ponto é que ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia. O sexto ponto é que os apóstolos passariam a ser testemunhas fiéis da sua ressurreição e do seu ministério terreno. E o último é que Jesus Cristo enviara os discípulos e apóstolos para pregar o evangelho ao mundo inteiro. Então você tem Cristo enviado da parte de Deus, e o final dessa mensagem é o quê? Agora vocês vão. Irmãos, é um resumo que você precisa desenvolver na sua vida para você falar do amor do Pai, do amor de Cristo. É o plano de salvação. Quando a pessoa está ali necessitada, ela está perguntando, e você diz: Jesus salva, Jesus te ama. É verdade, mas você pode ter em mente uma construção. Meu querido, Cristo veio do Pai. Meu querido, a Bíblia nos mostra que Ele fez sinais e maravilhas. Ele morreu na sexta-feira pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia. Ele vai nos mostrar que as testemunhas, mais de 500 vidas presenciaram tudo isso e mais. Ele nos transforma para nos enviar e fazermos também as missões que Ele fez. E Ele vai dizer que faremos obras ainda maiores. Olha que lindo, irmãos. Então você guardando isso no seu coração, você exercitando isso no espelho, junto ali no banco do seu carro, conversando com o Espírito Santo, e aí você chega uma hora que isso está tão no teu DNA, que aonde você passa, de onde você sai, você fala essa querigma, você fala essa mensagem, esse curto trecho da palavra de Deus. Essa proclamação, irmãos, ela foi instruída por Jesus aos seus discípulos. E é interessante porque o apóstolo Pedro, a partir dessa visão de Deus, ele vai romper com o judaísmo. Pedro não tolerava gentio. Judeus, samaritanos não se encaixavam. Judeus e gentios também não se assentavam à mesa. Um chamava o outro de cão, outro tinha resistência, um era da mistura, comia de tudo, fazia de tudo, não respeitava as leis, mas o outro respeitava todas as leis, mas julgava, porque conhecia as 613 leis, ou todas as leis lá registradas. E nós temos entendimento de que não basta você só ter conhecimento. É preciso que você conheça, sim, mas é preciso que você carregue uma unção. E esse conhecimento com a unção faz uma mistura gloriosa. Quem só busca conhecimento vai falar informação para o próximo. Mas quem busca conhecimento, regado com unção, na hora que começar a falar, vidas começarão a ser transformadas pelo poder dessa palavra. Tem muita gente buscando só conhecimento. Mas pastor, está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo peca por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer, óbvio. Mas a Bíblia também diz que esse conhecimento, ele precisa também ser governado e possuído pelo que chamam de unção. E nessa manhã, eu quero deixar com você essa parte desse versículo, esse trecho, que Deus, Ele ungiu o seu Filho com o Espírito Santo. É um versículo lindo porque ele apresenta a Trindade. O Pai promove o Filho, ele declara na vida dos homens e mulheres a vinda do seu Filho.
Mas o Filho, ao mesmo tempo, quando vem na terra, ele precisava ser dominado pelo Espírito Santo. E ele diz: eu vou, mas eu enviarei o Espírito em definitivo sobre a terra. E ele vem em Atos 2. E hoje o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Quem aqui ama se relacionar com o Espírito Santo? Dá glória a Deus aí. Esse tem que ser o fundamento da igreja também. Um dos pilares da igreja, ser guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8 diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo Paulo vai dizer em Efésios, de que essa igreja, que ele está pregando para a igreja de Éfeso, assim, olha, e no último trecho lá, nos últimos momentos da sua escrita, que essa igreja precisaria ser cheia, transbordante, ele diz: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E por que ser cheio, irmãos? Porque o mundo quer a gente vazio. O inimigo quer você vazio do Espírito Santo. O inimigo não quer a igreja cheia do Espírito Santo. Aliás, o inimigo, ele quer uma igreja que fique morna com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é como fogo, que quando ele vem, irmãos, ele aquece o coração mais gelado da terra. Ele aquece uma igreja. Ele vem trazendo um incêndio aos corações. Ele vem falando, ele vem transformando, ele vem curando. Ele vem olhando para as vidas e dizendo assim: hoje eu vou incendiar você. A grande questão é: como que eu consigo ser mais cheio? Como que eu consigo ser mais incendiado? É só dar espaço. Olha bem que está do teu lado e fala assim: olha, dê espaço para o Espírito Santo hoje. Fala para o outro lado, né? Nós vamos dar espaço para o Espírito Santo, amém? Hoje você vai dar espaço para o Espírito Santo o dia todo aqui. Olha que lindo isso. Hoje você vai falar: Senhor, não tenho reservas. Eu não tenho reservas. Irmãos, essa série mexeu meu coração. Começamos na quarta-feira aqui com as células, com os líderes de célula. Nós ungimos todo mundo que estava aqui domingo passado, quarta-feira. Gente enferma, gente que queria ter a ousadia do Espírito para orar pelos enfermos, ter palavra. Oramos pelos dons espirituais sobre a igreja. Foi lindo, foi maravilhoso. Só que, irmãos, não basta só isso. Nós temos que pôr em prática. Nós temos que ir para frente. E é interessante, irmãos, porque esse texto vai mostrar para nós que Deus ungiu Jesus. A unção, irmãos, ela não é terrena. A unção, ela vem do céu. A unção não é provocada pela terra. A unção não é você fazer umas misturas, enfiar isso na cabeça do povo, ou derramar no povo, assim: agora você está cheio do Espírito Santo. Não, irmãos, a unção, ela cai do céu. Diga assim: a unção do Espírito não é produzida pela terra, mas ela cai do céu. Irmãos, isso é uma verdade, precisa ficar cravado no nosso coração. Olha a base desse momento aqui, Isaías 11, 2. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Numa outra versão na NVI vai dizer: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Por que Jesus, irmãos, necessitava do Espírito Santo? Jesus necessitava do Espírito Santo para ele, que ele entendia, como ele era 100% Deus, ele veio 100% homem. Como Deus não precisava do Espírito Santo, mas como homem sim. Jesus é Deus, mas Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou toda a sua glória e veio em forma de homem, pele, sangue, gente. Então ele teve emoções, ele passou fome, ele passou frio, passou necessidades. Então teve momentos que o Getsemane o pressionou. Então, diante desse cenário, Cristo também precisava do Espírito Santo como ensinamento, que é o nosso modelo padrão. Como modelo padrão, ele nos ensina. Então você olha para Cristo e você tem que ver tudo o que Cristo fez. Eu sou discípulo, então eu copio. Como Cristo falou, eu falo como ele falou. Como ele se comportaria aqui, eu vou me comportar como ele se comportaria aqui também. Então, diante desse cenário, nós temos um Cristo que foi ungido pelo Espírito Santo, que foi marcado pelo Espírito Santo, e o Espírito vai repousar. Veja, o repouso foi quando? Quando
João vai testemunhar isso em João capítulo 1, de 29 a 34. Jesus Cristo se apresenta a João Batista, e ele chega a João Batista: você vai me batizar. Ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de tirar nem as sandálias. Esse João Batista é para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a justiça. Então Jesus vem no Rio Jordão, e Jesus é batizado por João Batista. Eu quero que você entenda isso, porque Jesus estava no ato público, ele não precisava disso, mas ele fez isso, era ato público. Quando Jesus sai da água, os céus se abrem, e a pomba desce, o Espírito desce em forma de pomba e repousa. Esse texto de João 1, 29 a 34, irmãos, é o testemunho de João, mostrando que ele viu o que? A pomba repousando sobre Cristo. E o que isso está conectado? Com o profeta Isaías, um profeta messiânico, de que essa palavra aqui, escrita mais de 1000 anos antes, ela estava se cumprindo na vida de quem? De Cristo. Repousará sobre ele o Espírito Santo. É o renovo, irmãos. Esse Espírito Santo vai repousar sobre Cristo, e se ele está repousando sobre Cristo, não era só um repouso, era o cumprimento de uma palavra que veio de Deus para Isaías. Ele registra isso como um profeta messiânico, sempre falando de Jesus, e aí o Espírito agora desce e repousa sobre Cristo. Você conhece um livro que fala desse jeito? Que é escrito 1000 anos antes e se conclui ou se reapresenta e apresenta e acontece 1000 anos depois? Isso é a palavra de Deus, irmãos. É quando você desce as águas aqui, nós declaramos que os céus são abertos. O Pai disse: esse é meu filho amado, ele está selado, ele agora é propriedade minha, ele agora está cheio do meu Espírito. Você está entendendo isso? Quando você foi batizado também nas águas, o Pai te olhou e o Pai declarou que você é filho dele. Não só isso, o Espírito Santo que já está em você, já está trabalhando em você, está enchendo mais você, está possuindo mais você, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é tão poderoso para mim, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Nesse contexto aqui, ele foi marcado, e o ministério dele só começa a partir desse ato. Sem o Espírito você não vai conseguir fazer nada. Sem o Espírito Santo, tudo que a gente for fazer é barulho. Mas quando você faz pelo Espírito Santo, passa a ser um eco, passa a ir para as próximas gerações, é perpétuo. Quem recebe isso, amém? Porque a tua atitude, você sendo santo, o Espírito que é santo em você, as suas obras serão santificadas. Eu olho para esse trecho e eu pergunto: por que Jesus foi cheio do Espírito aqui? Porque ele andaria guiado pelo Espírito. Para quê, pastor? Eu preciso disso. Para que também ele operasse maravilhas. Para que ele tivesse força no dia que a tentação chegasse. Pastor, como é que eu venço tentação? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu venço provação? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu elimino as tentações da minha vida e dou palavra? Quando você estiver cheio da palavra. Como é que eu resolvo conflitos? Com a palavra. Como é que eu amo aquela pessoa desafiadora? Com a palavra. Como é que eu perdoo? Com a palavra. Então, Cristo que já é a palavra, Cristo que já tinha a palavra, Cristo já estava declarando a palavra, agora o Espírito age na sua vida. E a pergunta é: o que é unção, irmãos? Em primeiro lugar, o que é unção? A unção, em uma definição clássica, é a capacitação do Espírito Santo para fazer a igreja funcionar, andar e se mover no propósito de Deus. É uma capacitação do alto, para gerar um movimento na igreja, um movimento santo. É uma capacitação do alto, para que a igreja veja e absorva e testemunhe e contemple e execute o quê? O sobrenatural de Deus na terra. Agora eu te pergunto: como que nós vamos vivenciar o sobrenatural de Deus se a gente está agarrado do que é natural? Quanto tempo você está lendo a Bíblia? Quanto tempo você está buscando a Deus no teu secreto? O que é jejum para você? Quanto tempo você para e dá as costas para as pessoas e começa a dar a sua face para o eterno? Quanto tempo?
Eu, irmãos, tenho entendido de Deus que há líderes ainda pensando que a força do braço vai executar tudo, que a gestão, que a execução humana vai conseguir abrir mares e desertos. Não vai, irmãos. Quem abriu o mar foi Deus. Quem derrubou Golias foi Deus. Mas essas vidas estavam encharcadas com o óleo da unção de Deus sobre elas. Então, irmãos, a unção é uma capacitação que vem de Deus. A unção com óleo normalmente caracterizava a cerimônia de posse de uma autoridade, de um rei. Então olha só que interessante, essa unção com óleo, ela caracterizava um momento, uma cerimônia de posse e de uma autoridade ou de um rei. Quando a pessoa ia executar uma função de rei, ou um sacerdócio, ou alguma atividade, esse óleo era pego, um chifre de um animal, colocava-se óleo dentro desse chifre e derramava sobre a sua cabeça. Era comum nos tempos antigos, o sacerdote, quando ia ungir um rei, fazer esse cerimonial, inclusive com esse chifre de boi, carregado, encharcado de azeite. Não era uma gotinha na cabeça, não, era encharcado com o óleo da unção. E sabe, essa unção, ela escorria, começava na cabeça. Como o salmista diz, ela descia sobre a barba, e ela descia sobre a orla do manto, começava na cabeça, descia sobre a barba e escorria sobre o manto. Isso é o que? Começa em uma cabeça, começa em alguém, desce sobre a geração e continua nas próximas gerações. Por quê? Porque a unção também revela a continuidade. É o Deus de Abraão que ungiu Abraão, é o Deus de Isaac que ungiu Isaac, e é o Deus de Jacó que ungiu Jacó, e isso vem às tribos, vem a nação de Israel, e lá depois vai vir o quê? A própria igreja, no novo ciclo, no novo tempo, numa nova estação. Era um símbolo da unção do Espírito Santo, a capacitação vinda do céu para que pudesse exercer o seu papel. E aí nós temos a própria questão com Jesus, porque é Jesus o Cristo. O que significa Cristo? Ungido. Então Cristo não é um nome, Cristo é uma palavra, Cristo é um termo, Cristo é uma autoridade. Era uma unção vindo sobre ele, para ele executar o seu papel terreno. Por isso que Cristo precisava do óleo, por isso que Cristo precisava do Espírito Santo. Então Cristo vai chegar em alguns lugares, e quando ele chegava, as pessoas ficavam perplexas com o seu ensino, mas com a sua autoridade como ensinava. Porque, irmãos, não era só informar, era falar com autoridade. E isso é unção, irmãos. Isso é a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O próprio Cristo foi habilitado pelo Espírito Santo para desenvolver, cuidar, orientar, aconselhar, dirigir, dar pastoreio às pessoas, às vidas. Irmãos, sem a unção, as pessoas, elas poderão ensinar a partir dos seus métodos pessoais. Uma liderança sem unção, ela vai olhar para os liderados, vai assim: olhem para mim, façam tudo como eu faço, tudo que eu sei é bom, o que eu compreendo basta. Nunca aponta para a cruz. Falsas lideranças, falsos pastores, mestres, falsos profetas, desenvolvem um conhecimento para entrar na cabeça do povo e fazer esse povo refém deles. E Cristo, irmãos, ele vai na contramão disso. Quando ele curava e restaurava alguém, a pessoa fala assim: não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Fica quietinho. Só que não dava certo, né? A pessoa saía falando para todo mundo. E isso acontecia, mas Cristo o quê? Entendia que esse era o momento, porque o povo ainda já tinha gente no meio lá querendo matar Cristo. Então unção é essa capacitação. Segundo, a preparação do óleo e suas características. E aqui eu queria que você prestasse bem atenção, porque o preparo desse óleo, como eu te disse, ele foi o preparo de especiarias aromáticas da terra. Todas elas têm plantas, têm árvores, retirada de árvores. Mas entendam uma coisa: esse óleo, ao ser derramado, era uma habilitação de Deus para aquela vida executar aquela função.
Então Deus deu instruções para quem? Para Moisés preparar óleo. Vamos ler Êxodo capítulo 30, a partir do verso 22. Olha o que o texto vai mostrar para nós. Êxodo 30, de 22 a 33. O Senhor disse ainda a Moisés, pode passar. Êxodo 30. Foi lá? Junte os seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 kg de mirra líquida, 3 kg de canela perfumada, 3 kg de cálamo perfumado. Está travando. 23, vou ler aqui. 500 ciclos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 hin de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa de todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que tocar neles se tornará santo. Agora ele continua: unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção, de geração a geração, o quê? Perpétuo. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo de Deus. A pergunta é: trabalhar com óleo é sério ou não? Muito. O óleo, irmãos, é zelo de Deus, o preparo de Deus, instruindo Moisés. Você vê um zelo, você vê uma excelência, você vê a mistura de especiarias aromáticas, você vê uma quantidade elevada, você vê um Deus que está preparando algo que seria usado dentro do tabernáculo, em objetos. E aí, irmãos, nessa caminhada, ele começa a dizer: agora você vai ungir o quê? Os filhos de Arão, filho de sacerdote. E a grande questão aqui é que eu posso pegar esse texto, eu posso olhar para os meus filhos, e a semelhança desse momento aqui, ainda o seu filho não tendo entendimento e conhecimento, qual o papel de um pai, irmãos? Abençoar o seu filho. E uma das formas de você abençoar é você ungir o seu filho, é você declarar palavras sobre ele, é você dizer assim: você, filho, vai chegar no seu destino, porque você é ungido para o quê? Anunciar a proclamação da palavra de Deus. Isaías 61. Então, quando um pai vê um filho, e o pai vê assim: filho, você vai vivenciar coisas novas em Deus, você vai ser o melhor no sentido de que você vai avançar, você vai conquistar, você lá na escola vai ser uma influência positiva, você vai ser uma referência naquele lugar, você vai ser uma voz que clama no deserto. Você está pegando dessa unção que está sobre a tua vida, e você está lançando sobre o teu filho, para que ele dê continuidade. A unção tem que pregar, irmãos, a unção tem que abençoar, a unção precisa proclamar, a unção precisa derramar, a unção precisa ser alguém que está cheio do Espírito, e precisa ser verbalizada para uma geração que muitas vezes nunca ouviu uma palavra de bênção, e quebra julgo. Às vezes, uma palavra de um pai ressuscita um filho, uma palavra de uma esposa ungida, ela levanta a moral do marido. Uma palavra de um marido na vida da esposa anula todo espírito de morte, de condenação, de falcatrua, de tentativa das trevas sobre a vida dela. Uma palavra, irmãos, ungida, uma palavra bendita. Consagração, irmãos, era uma verdade no tempo do óleo sendo preparado. Ungir objetos, olha que interessante.
Por que os objetos? Porque os objetos tinham a ver com o tabernáculo. Todos os objetos do templo, do tabernáculo, todos eram marcados com óleo. Aí, você pode falar assim: pastor, a gente deve fazer isso hoje? Quem é que tem essa dúvida? Levanta a mão. Quem aqui tem dúvida de que o óleo tem que ungir objetos hoje? Levanta a mão assim. Pode, sem vergonha, pode levantar assim, sem alguns irmãos. Então eu vou explicar para você. A Bíblia não fala para nós ungirmos objetos a partir da nova aliança. Mas a Bíblia também não condena você fazer. Então não há nenhum erro em você pegar um óleo e você chegar lá na sua casa e você ungir a sua casa, você ungir, não. O problema não está aí. O problema está você colocar a fé num óleo. Esse é o problema, é um negócio. E aí você tem hoje realidades que vêm de óleo. O óleo que vem de Israel, o óleo que vem não sei de onde, o óleo que tem todo o poder, o óleo que não é o óleo. O óleo é só um símbolo aromático. A gente chama isso de ponto de contato. Eu vou explicar isso por quê. Então, se você quer ungir, não tem nenhum problema. Agora, só não coloca fé no óleo que está na sua mão, ungindo aquilo. Não é isso. Amém? Entendido aqui, ok? Agora, por exemplo, minha filha às vezes, tinha situações aqui, eu pegava o óleo e eu lá ungia a cabecinha dela, ungia lá o joelho, ungia lá a perna, sem nenhum problema. Porque eu entendia e entendo que a unção que está sendo colocada lá em Tiago, há enfermos, chama os presbíteros, chama as autoridades, chama alguém, pega o óleo e unge essas vidas. Está no Novo Testamento, está na Nova Aliança. Então você pode fazer, não há nenhum erro nisso. Só por favor, não coloque fé em um óleo. A sua fé tem que estar em Cristo, que é ungido, que derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não posso orar porque não tem óleo. Para com isso. Você já está encharcado com óleo da unção, amém? E aí você ora e você declara sobre aquela pessoa. Mas tem gente que gosta de desenvolver isso, não tem problema também. Abra a sua cabeça, as pessoas também têm as suas oportunidades. Porque isso envolvia o zelo de Deus na vida de homens, de reis e de sacerdotes. Eu poderia dizer para você que Saul foi ungido com esse azeite, com essas especiarias. Davi foi ungido 3 vezes, na sua casa, em Judá, em Israel, era o óleo derramado sobre ele. E diz que quando o óleo veio sobre ele, ele ficou possuído pelo Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito veio sobre ele. Salomão, a mesma coisa, 1 Reis 1, na casa de Zadok, o sacerdote, ele foi ungido lá. Segunda característica do óleo para as unções. Bem, então eu tenho essa preparação, mas eu também entendo que isso que nós lemos em Êxodo vai mostrar para nós que o óleo aromático, conhecido como óleo da unção, era composto por várias especiarias. Olha que interessante. Mirra é o primeiro nome. Estudando e pesquisando um pouquinho sobre mirra, representava a pureza e a cura. Simbolizava a santidade e a purificação. Olha o que esse líquido extraído de uma árvore tinha como simbologia, tem como simbologia. A mirra era extraída da resina da árvore, que era coletada por incisão na casca. E aí eu estou te trazendo esse conhecimento, porque muita gente hoje fala assim: eu quero a unção que está sobre o fulano de tal, mas não quer pagar preço. O pastor Luciano Subirá falou isso numa das ministrações dele. Chegou uma irmã para ele, ou um irmão, não sei, falou assim: eu quero a unção de conhecimento como o senhor tem. Eu falei assim: não vou orar por você não, você vai estudar, preguiçoso, você vai ler, você vai se informar, você vai pegar os livros e vai mergulhar, porque ele faz desde a adolescência dele. Então quando nós desprezamos o preparo, o preço da unção, a gente quer do outro o que a gente nunca buscou. E sabe, a mirra, ela vai ser extraída da resina da árvore, ela vai ser moída para ser misturada ao azeite. É um trabalho, irmãos, é um zelo de preparação para o óleo. A fragrância, o aroma está naquele ambiente, não só no objeto e uma pessoa, mas o aroma está sobre aquele ambiente, amém? E aí, irmãos, a mirra mostra essa pureza e a cura. Se eu sou puro, esse Espírito está dentro de mim, e eu
tenho essa cura dentro de mim, vinda do Espírito Santo, essa mirra marcando a minha vida, quando eu passar por uma pessoa, o que é que o aroma tem que fazer? Governar aquele lugar. Então, quando a impureza vem na tua direção, a pureza da mirra, que é o óleo derramado sobre a tua vida, tem que exalar, irmãos, muito superior àquela impureza que está vindo de lá para cá. Diga amém. Então, quando você está encharcado da mirra, desse símbolo aqui, você é curado, um agente de cura também, e você também revelará o quê? Pureza. Irmãos, a igreja precisa ser despertada na pureza do Espírito Santo de Deus. Você percebe um desespero em vidas hoje, contra as impurezas nos corações. É lixo, o que é tóxico, é a língua, é a maledicência, é o falar mal. E eu tenho dito isso, irmãos, a unção do Espírito Santo, quando você chega em um lugar, o aroma precisa entrar naquele lugar. Você está entendendo isso aqui nessa manhã? Qual o nível da nossa pureza como igreja, irmãos? Ah, pastor, mas o Brasil, eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de unção. Eu não estou falando do candidato A, B ou C. Eu estou falando do pastor A, B ou C. Eu estou falando da igreja A, B ou C. Eu estou falando da unção. Se você for cheio da mirra, cheio da pureza, cheio da cura de Deus, você vai ver o aroma que vai sair daí de dentro e começará um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo onde a impureza não vai se hospedar na tua casa. Pastor, como é que eu vejo a minha casa com pureza, com a minha casa curada? Tome um banho diariamente na mirra. Pegue a mirra, e aqui é espiritualmente falando, obviamente. Venha e se banhe, mergulhe, se encha da pureza de Deus. Como eu me torno puro? Mergulhando no Espírito Santo. Como me torno mais puro ainda? Ande com pessoas puras, pessoas que andam em santidade, pessoas que não são maledicentes, pessoas, pastor, mas então a gente vai andar longe de todo mundo. Não. Você se fortalece com a igreja e você vai para o mundo o quê? Evangelizar, testemunhar. A igreja não pode, irmãos, deixar as pessoas lá de fora e impedi-las de ouvir a tua mensagem ou de você não se assentar mais à mesa com eles. Olha que interessante. O James inaugurou o restaurante dele, quarta-feira. Nós estávamos lá, fizemos um devocional com 60 convidados. Ele convidou todos os amigos dele. E, irmãos, de tudo um pouco. Crente, católico, ateu, espírito, tudo um pouco. Ele falou assim: se Deus me fez abrir um restaurante para ter todos vocês aqui para abrir a palavra de Deus, já valeu a pena. Isso, irmãos, é um homem que está entendendo o que é unção. Ele preparou um banquete para todos, inclusive de outras religiões. Nosso problema, irmãos, é que a gente quer unção para nós aqui. A gente quer unção é para a igreja, a gente quer unção é só para o púlpito, a gente quer unção é só para o líder, a gente quer unção é só para as conferências, a gente quer unção é só para revelar o que Deus está fazendo através de nós, no meio do povão cristão. Não, irmãos, a unção ela tem propósito, a unção ela aponta para a missão. Olha que está em Isaías 61, ele me ungiu para pregar o quê? As boas novas, pregar a palavra de Deus, libertar os cativos. Irmãos, quando que unção é para nós simplesmente? A unção é mais para os perdidos, a unção é para os oprimidos. Jesus Cristo estava regado, cheio de unção, e ele estava com tanta unção, que ele começou a fazer o bem, e fazer o bem era chegar diante dos oprimidos pelo diabo e dizer: chegou a salvação, chegou a libertação, chegou a cura, chegou a restauração, chegou o milagre. Esse poder, irmão, da unção sobre a igreja. E às vezes nós ficamos presos em dogmas, em práticas, presos nos problemas, presos. Isso é a rapina que está prendendo você na terra. Mas hoje a unção está quebrando esse jugo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre essa igreja, sobre essa comunidade. É tempo de salvação e de libertação, irmãos. É a unção de Deus. Por isso mergulhe na mirra. Porque quem mergulha na mirra vai estar curado. Quem está mergulhado na mirra não fica patrocinando ser vítima de problemas que aconteceram no passado, não. Você tem uma voz, e a voz era de João Batista, e o clamor
era do Espírito de Deus. A igreja tem uma voz, irmãos. A igreja não pode ficar presa nos problemas do passado. Porque meu pai, porque minha mãe, porque ninguém. Não. Olha para frente. O óleo está sobre você. Eu vou parar aqui, à noite eu vou continuar. À noite eu vou falar sobre canela, dá uma de fogo, a canela mesmo, cálamo, cássia e o azeite de oliva. E mais algumas coisas. Você recebeu os elementos. Eu quero chamar a banda. Pastor, para onde é que a unção aponta? É a ceia. Tudo. A unção do Espírito Santo fez Cristo. Presta atenção nisso. A unção do Espírito Santo em Jesus deu para ele uma missão. Diga assim comigo: a unção me aponta para a missão. Eis que te ungi para. Jesus Cristo, irmãos, quando esteve na terra, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Mas durante muito tempo, enquanto ele esteve na terra, alguém sempre quis ofertar para ele um trono. O diabo apresentou para ele: eis que te dou todos os poderios da terra. Mas houve momentos que Jesus Cristo estava sendo colocado para ele que ele sentasse no trono e voltasse o domínio e o poder de Israel. A missão de Jesus não era sentar no trono em Israel. A missão de Jesus não era revelar o seu poderio no sentido de rei, como tinha no passado, de grandeza e de... Não. A missão de Jesus se chamava cruz. Quando Cristo foi ungido, Deus já tinha escrito que antes da fundação do mundo, Ele já tinha ofertado o seu Filho. Então Cristo nasceu já com uma missão. Ele foi ungido para uma missão. E a missão de Cristo foi ungido para ir para a cruz. Deixa eu te perguntar hoje: cadê a nossa cruz? Renunciar a nós mesmos? Tomar a nossa cruz, a minha cruz, e fazer o quê? E seguir o Cristo. A gente quer cruz, irmãos? Não, a gente quer conforto. E a unção tira a igreja do conforto. Eu estou preparado para falar de um tema desse. Vai tirar muita gente da zona de conforto. Outros não vão querer sair. Mas quem fala da unção do Espírito Santo sabe que a qualquer momento esse óleo pode ser derramado de novo sobre a nossa casa, sobre a nossa família espiritual, porque nós temos uma missão, irmãos. A igreja de Jesus, ela tem uma missão: proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós carregamos essa unção que nos aponta para a missão. Sabe, eu falei aqui para a nossa liderança, a igreja, irmãos, ela não precisa ser conhecida na terra. Uma igreja ungida, cheia da unção, ela tem que ser conhecida no inferno. O inferno tem que olhar para a igreja e falar assim: aquela ali não dá não. Mas se o diabo olhar para a nossa igreja hoje, o que ele vai ver? Se o diabo olhar para a nossa casa, o que ele vai ver? Se o diabo olhar para as igrejas do Brasil, o que ele vai ver? Será que ele vai bater em retirada de algumas? Ou será que ele está dormindo lá dentro? Irmãos, tem igreja que não percebeu, o Espírito Santo está fora dela há muitos anos, e ela não percebeu ainda. Porque, irmão, só tem uma linha: vamos apagar o Espírito Santo. E a Bíblia é imperativo: não apagueis o Espírito da igreja. Nós não podemos apagar o Espírito dessa casa aqui. A sua casa não pode permitir o Espírito ser apagado lá. Tem que colocar lenha, tem que ter fogo, tem que ter adoração. A última frase é que a unção do Espírito na igreja, ela é reconhecida no céu.
quando a gente está fazendo no fluir do Espírito Santo. Hoje eu recebi uma mensagem do meu pai. Ele falou assim: filho, você é um pastorzão, você é um mexer do Espírito Santo, que orgulho que eu tenho de ser seu pai. E aquilo, né, tio, oh, meu Deus, que benção. Agora, é o meu pai terreno falando. Mas e o Pai Celestial, Miguelzinho, quando olha para nós? Assim, oh, esse aqui é o meu filho Miguel. Está lá, batalhando, sai da Venezuela, vem para cá, cuida da esposa, está carregado da unção. Aí ele olha lá para o João, aí ele olha lá para Maria, ele olha lá para o Joaquim, ele olha lá para o Pedro, ele olha lá para o José. O que o Pai está vendo no céu da gente, irmãos? Eu imagino, ele está vendo uma igreja dizendo assim: Senhor, estamos dando espaço para o Teu Espírito derramar mais e mais sobre nós. Quem está comigo aqui, amém? Fique em pé no seu lugar.